Uma das maiores dificuldades de quem está começando a investir agora é justamente escolher onde investir, em quais ativos colocar o seu dinheiro. E como eu também já passei por essa dificuldade quando eu estava começando, eu resolvi gravar esse vídeo e trazer aqui para vocês, mostrando a minha carteira pública, que eu criei justamente para fins didáticos, tá bom? Então já senta o dedo aí no like, se inscreve no canal, para além de ajudar a gente, principalmente te ajudar, fechou? Antes de começar o vídeo, eu preciso falar aqui para vocês que nada do que eu vou mostrar aqui é uma recomendação de compra, tá ok? É simplesmente a forma como eu invisto meu dinheiro e que tem me dado boas rentabilidades. Então eu vim trazer aqui para vocês para servir como uma base para os seus estudos, para as suas análises, para que você chegue nas suas próprias conclusões. Fechou? Também não é o mais ideal que você simplesmente copie a minha carteira, porque eu venho fazendo mudanças constantemente nela para que ela continue crescendo, mesmo nesse tempo que o nosso país está bem bagunçado, né? Então, se você simplesmente copiar alguma carteira sem necessariamente ser a minha, pode ser qualquer outra carteira, pode ter certeza que essa carteira não vai ficar daquele jeito para sempre. As pessoas vão fazendo modificações assim como eu falei que eu faço na minha. E se você simplesmente copiar, você não vai conseguir entender como uma carteira de investimentos realmente funciona e aí não vai fazer as modificações, vai acabar ficando para trás. Além disso, sempre tem uma hora que não digamos como que seja certa, mas que é uma hora melhor para comprar alguns ativos, algumas ações. Pode ter certeza que os ativos que estão na minha carteira, eu escolhi as melhores horas para comprá-los. E pode não ser a melhor hora agora. Se você simplesmente copiar, você vai sim, com certeza estar comprando bons ativos, porque eu só coloco meu dinheiro em excelentes empresas, mas talvez você não esteja as comprando na hora certa, ok? Essa carteira eu criei no começo desse ano, com a parte aí do meu dinheiro, justamente para trazer aqui para vocês, na prática, como investir. Então eu faço aí alguns aportes mensais todos os meses, faço algumas modificações e a partir de hoje eu vou apresentar essa carteira para vocês e todas as vezes que eu for fazer alguma modificação ou algum aporte, eu também vou gravar um vídeo e trazer aqui para vocês, para sempre manter vocês atualizados, mas sim para fazer os seus próprios estudos, fechou? Então justamente por isso, qualquer dúvida que vocês tenham, pode deixar aí no comentário. Aproveitem que a gente está começando agora no YouTube, então a gente tem poucos inscritos aí no canal, temos poucas visualizações e automaticamente poucos comentários, então eu vou conseguir responder todo mundo e ajudar todo mundo que vier a ter dúvidas, inclusive se você já estiver vendo esse vídeo um tempo depois que a gente postou ele. Então cara, aproveita esse comecinho do canal aí para realmente conseguir ganhar bastante conhecimento. Então essa daqui é a carteira pública, tá? Tá com patrimônio hoje um pouco superior aí a R$18.000, nessa proporção aqui que eu vou explicar certinho, e eu uso o aplicativo Trademap, e o Trademap é um excelente aplicativo, né? Mostra aí o desempenho muito detalhado da carteira, mesmo na sua versão gratuita, mas às vezes dá uns certos bugzinhos, então ele acabou importando alguns ativos que eu tenho também da minha carteira particular, que também uso o Trademap para acompanhar o desempenho. Mas aí então, colocando no desempenho anual, aí de fato dá para olhar só o desempenho da carteira pública, já que os primeiros ativos eu comecei ali a comprar no mês de janeiro. Então, desde o começo do ano, essa carteira pública está tendo uma rentabilidade de 15,03%, enquanto o Ibovespa está tendo uma queda de 7,19% desde o começo do ano. Então, uma rentabilidade comparada ao Ibovespa está em 22,22%, que eu considero aí uma excelente rentabilidade, principalmente se a gente levar em conta a situação que a gente passa no país hoje, de muita instabilidade política por estar em momentos pré-eleição. Talvez a gente nunca tenha tido uma polarização política tão grande quanto a gente tem hoje, por estar tendo crise hídrica em alguns momentos, em alguns lugares do país, por estar tendo também um desincentivo fiscal desde o começo do ano aí em muitas empresas, o que prejudica a economia em geral. Tá tendo também aí proposta de reforma tributária que vai aumentar a cobrança de tributos, além de todos os impactos também que a pandemia continua gerando, não só na economia aqui do Brasil, mas na economia mundial também. Então, uma rentabilidade dessas é uma rentabilidade muito alta, tá? Para esse ano de 2021. É muito normal e tá tudo certo também, você vê rentabilidades inferiores aí a 5%, talvez até rentabilidades negativas desde o começo desse ano. E é algo bem justificável, né? E bem dentro também do normal, se comparar ao ano de 2021. Então, essa rentabilidade de 15,03% realmente mostra o potencial e a qualidade de todos os ativos que eu coloquei aqui, principalmente a diversificação e a estruturação da carteira, que faz ter essas rentabilidades maiores, tá? Então, comparado aqui com o CDI, a rentabilidade tá de 579%. O que isso significa? Que se, por exemplo, eu tivesse pegado esses R$18.000 e simplesmente investido num título de renda fixa, eu estaria tendo uma rentabilidade de 2,66% desde o começo do ano. Então, realmente significa que tá valendo a pena eu correr riscos na renda variável,
ao invés de simplesmente colocar todo esse dinheiro na renda fixa. Então eu tô tendo uma rentabilidade de 579% a mais do que eu estaria tendo se simplesmente eu colocasse tudo isso num título de renda fixa, tá? Comparado ao dólar também, né, que tá tendo um crescimento de 5,09% desde o começo do ano, tô tendo uma rentabilidade maior de 9,94%, também serve para indicar realmente que é uma carteira muito boa, eu realmente consegui montar uma carteira pública muito boa, tá? Então aqui vendo o gráfico de rentabilidade, deixa eu mudar para o gráfico nominal, então vou voltar. Então vendo aqui o gráfico, né, analisando todo o gráfico de rentabilidade desde o começo do ano, dá para ver que até mais ou menos junho, ela estava crescendo meio que paralelamente ao Ibovespa, estava crescendo mais num ritmo mais rápido, mas o Ibovespa também estava crescendo. A partir do mês ali de junho, o Ibovespa começou a cair, a carteira começou a cair junto. Então dá para ver que estava acompanhando bastante o Ibovespa, mas com uma rentabilidade maior. Só que daí a partir do final do mês de junho, o Ibovespa só continuou caindo, né, e até hoje só está caindo. Mas a carteira voltou a subir mesmo com essa queda do Ibovespa. Então aí chegou a ter uma rentabilidade de praticamente 18,5%, enquanto o Ibovespa estava tendo uma queda de 1,3%. A partir daí voltou a cair um pouco, mas mesmo hoje estando numa rentabilidade de 15,03%, o Ibovespa hoje está com uma queda de 7,19%. Então mesmo com a rentabilidade geral da carteira caindo, se for considerar a comparação com o Ibovespa, aumentou. Então aqui quando estava tendo 18,49% de rentabilidade, comparado com o Ibovespa, estava tendo ali uma rentabilidade de 19, 20%. Hoje está uma rentabilidade comparada com o Ibovespa de mais de 22%, como eu mostrei para vocês. Então isso significa que mesmo com a rentabilidade da carteira caindo, comparado com o mercado em geral, com a média de todos os investidores, a minha carteira continua crescendo, tá? Isso que é importante. E outra coisa também essencial para se comparar é ver a rentabilidade real, ou seja, comparado ao IPCA, que é hoje a principal forma da gente medir a inflação, né? A rentabilidade real, descontando a inflação, está em 8,03%. Então, em 10 meses, com uma carteira muito pouco maturada ainda, já estar tendo uma rentabilidade real, né? O aumento de poder de compra desse meu patrimônio que eu coloquei na carteira pública de 8,03% é realmente um resultado muito bom, né, para todo esse cenário desse ano de 2021. Então mostrando aí como está a proporção dessa carteira, cerca de 34,5% está em ações brasileiras, que é justamente os tipos de ativos que eu tenho mais conhecimento. Por isso que eu deixo uma parte maior aí da carteira em ações brasileiras. Mas além disso também, ações do exterior estão com uma proporção bem grande. Então nessa parte aqui de 26,2% de exterior, tem também estoques, que são ações diretamente na Bolsa de Valores americana, e também tem alguns ETFs que remetem ao ouro, que também eu uso a Bolsa de Valores norte-americana, a economia norte-americana, para me expor ao ouro, tá? Então já está tudo incluído aqui nessa parte do exterior. Fundos imobiliários hoje está um pouco acima de 20%, e eu uso fundos grandes, fundos com patrimônio líquido muito grande, fundos seguros, consolidados, que pagam também bons dividendos. Eu não tenho ali como objetivo ter grandes rentabilidades em crescimento futuro com fundos imobiliários. O papel de dar grandes rentabilidades na minha carteira está nas ações do exterior e também em parte em criptomoedas. Então, como eu tenho aí praticamente que toda a minha carteira pública investida em ativos de renda variável, eu tenho também que ter uma forma de segurar essa carteira, de proporcionar uma segurança maior a essa carteira. E eu uso aí os fundos imobiliários com o objetivo não de fazer a carteira crescer, mas de segurar essa carteira, né, e também de me gerar uma renda passiva, tá? E é uma estratégia que eu uso em relação aos fundos imobiliários um pouco diferente, mas que tem me proporcionado excelentes resultados, né, como vocês estão vendo aqui. Cerca de 8,06% está em criptomoedas, então hoje eu uso o Bitcoin e o Ethereum, e eu vou mostrar um pouco melhor para vocês daqui a pouquinho. E hoje 10,58% está em renda fixa, mas em renda fixa, essa renda fixa aqui é o caixa, é a reserva de oportunidade, tá? Eu não tenho nenhum tipo de investimento em títulos de renda fixa, realmente para falar, eu invisto em renda fixa, além da reserva de emergência que não está mostrando aqui na minha carteira, tá? Então hoje o caixa está bem pequeno, né? 10,58% em caixa é um valor bem baixo, mas porque eu usei boa parte desse caixa para conseguir aproveitar oportunidades na Bolsa de Valores aqui do Brasil, comprando mais ações brasileiras e mais fundos imobiliários que estavam muito descontados e continuam muito descontados, tá? Então se vocês quiserem também um
vídeo para eu mostrar quais dessas ações, né, que eu julgo estarem mais descontadas, deixem nos comentários, que daí eu gravo esse vídeo para vocês em breve, disponibilizo aqui no YouTube, tá? Mas geralmente eu deixo entre 20 e 25% do meu patrimônio em caixa, beleza? Então já para os próximos aportes mensais, a prioridade é rebalancear esse caixa, tudo bem? Até porque muito provavelmente nos próximos meses vão surgir oportunidades melhores ainda, então é essencial que se tenha dinheiro em caixa, e hoje eu julgo tendo pouco dinheiro em caixa, então a prioridade dos próximos aportes aí realmente vai ser rebalancear esse caixa, tá? Então aí as ações brasileiras que eu tenho hoje estão aí separadas basicamente por setores, tá? Então o setor de energia elétrica eu tenho hoje aqui a Taesa, a Engie e a Copel. Então hoje eu, com essas três empresas, consigo atingir tanto o setor de geração, como de transmissão, como de distribuição de energia elétrica. Além de ter empresas também que pagam excelentes dividendos, que é a Taesa e a Copel, e de empresas também muito sólidas, que provavelmente vai crescer muito aí ao longo dos anos, que é a Engie, e que eu julgo ser a melhor empresa hoje que a gente tem no setor elétrico brasileiro, tá? Em relação ao setor bancário, eu tenho o Banco do Brasil e a Itaúsa. A Itaúsa, principalmente por ser uma das principais holdings aí que a gente tem no país, que tem também a responsabilidade de gerenciar todo o caixa do Banco Itaú, que é hoje o banco com o maior fluxo de caixa diário do mundo, tá? Além de ter também o patrimônio da Alpargatas, que é a responsável por toda a produção e comercialização da Havaianas, né? Se vocês não sabiam. Tudo isso faz parte da Itaúsa, tá? E é uma das poucas empresas que desde que abriu seu capital, a Bolsa de Valores nunca teve prejuízo, tá? E ali o Banco do Brasil também, que embora tenha esse risco governo por ser uma empresa estatal, mas é uma empresa também com uma saúde financeira muito boa e muito lucrativa, mas que precisa ficar com um olho um pouco mais aberto ali por todo esse risco governo que tem em cima dessa empresa, tá? Eu tenho aí, então, também o setor de saneamento básico, que é um dos setores mais sólidos que a gente tem na nossa economia também, a Sanepar, que também é uma empresa estatal, é a empresa de saneamento básico do estado do Paraná, mas que eu julgo ser hoje a melhor empresa do setor de saneamento básico no país, mesmo sendo do setor privado, tá? E que tá tendo uma queda mais forte, né, desde o começo do ano aí de 10,28% aqui pelo preço que eu comprei ela, justamente por a gente estar enfrentando uma crise hídrica um pouco mais forte no Paraná. Então, já que o setor de saneamento básico tem que utilizar muito recursos de água, né? Então, quando tá faltando água, as empresas também são impactadas e isso leva também como consequência a queda das ações. Mas também uma excelente oportunidade aí para conseguir adquirir a empresa Sanepar, que é uma excelente empresa, também paga muitos bons dividendos com preços contados, tá? Em relação ao setor de seguros, eu tenho aqui a Sul América e a Vis. A Sul América hoje que eu julgo ser a melhor empresa no setor de seguros, junto com a Porto Seguro, mas que eu vejo com um preço mais atrativo hoje, tá? Tá tendo uma forte queda aí desde que eu comprei ela de 24,45%. Eu já estou fazendo novos aportes, aproveitando para melhorar muito o meu preço médio de uma empresa centenária, né, a maior seguradora independente do país, com mais de 30 mil segurados independentes hoje, tá? E que também apresenta excelentes resultados ao longo de mais de 100 anos. Não vai ser um ano que tenha apresentando resultados um pouco inferiores ao que vem apresentando, que vai tirar toda a credibilidade de mais de 100 anos de constância, apresentando margens e lucros e crescimento constante, tá? E a Visa aqui, que é uma corretora de seguros, não é uma seguradora própria, né? É uma corretora de seguros, mas que tem aí um dos maiores ROIs da bolsa, um ROI que hoje está acima de 60%, e que teve as suas ações em uma forte queda ultimamente com o término do seu contrato com a Caixa Econômica Federal, tá? Isso as pessoas chegaram até a desacreditar, né, nessa reviravolta da Visa, mas por toda a análise, por toda a confiança que eu tinha depositado nessa empresa, eu julguei que sim, ela conseguiria dar essa volta por cima, e aí eu aproveitei para comprar muito das ações que estavam acumulando uma queda aí na minha carteira de quase 50%. E aí, em questão de 2 meses, a Vis já conseguiu fechar novos contratos. E aí, em questão de um pouco mais de um mês, eu acumulei uma valorização aí na Vis de mais de 120%, tá? Aí, exerci algumas vendas para rebalancear a carteira, porque ela começou a ter uma participação muito grande dentro da minha carteira. E também comprei algumas ações novamente. Então, aí o preço médio deu uma aumentada. E além disso, também tá tendo algumas quedas com essa instabilidade, com essa insegurança que a gente está tendo ultimamente no mercado, mas hoje aí, desde o começo do ano, ainda tô tendo uma valorização de cerca de 36% na Vis, tá? Outras empresas aqui de outros setores um pouco mais periféricos, eu tenho a Klabin, que é a maior produtora de papel e celulose hoje do mundo,
e que é uma empresa que eu tenho aí como aposta nela, mesmo não sendo uma empresa pequena, é uma empresa muito bem consolidada, é a maior produtora de papel celulose, como eu disse, mas é uma empresa que está desenvolvendo projetos muito grandes e que é uma empresa que realmente o seu setor de inovação é fantástico, tá? Então eu vejo aí a Klabin nos próximos anos crescendo muito e muito mesmo, tá? Então eu prefiro aí investir na Klabin ao invés da Suzano, até porque a Suzano tem algumas dívidas um pouco maiores, o que é normal para esse setor de papel e celulose, mas eu prefiro a Klabin ao invés da Suzano, tá? Tenho aqui a SLC, que é do setor agrícola, que é talvez hoje a minha maior aposta, tá? E que também foi a minha maior valorização que eu já tive, né? Em certos momentos eu já tive quase 200% de valorização na SLC, tá? Mas é de fato mais small cap, uma empresa um pouco mais arriscada. Tenho aqui também a Fleury, que é uma excelente empresa, sem dúvida nenhuma uma das melhores empresas que eu tenho na bolsa, mas ainda é considerada uma small cap também, tá? E paga muito bons dividendos e se mostra ser uma excelente pagadora de dividendos futura, tá? Então eu faço questão também de ter a Klabin aqui nessa carteira. E a Grendene também, que é a maior produtora e comercializadora de calçados hoje no mundo, que tem um caixa gigantesco e também que eu faço questão de ter aqui na minha carteira. Para quem foca de fato só no longo prazo, talvez seja uma ação quase que obrigatória aí para ter em carteira, tá? As minhas ações do exterior, como eu falei, aqui também já tem as ações que remetem ao ouro, tem o IAU, né, que é um ETF que replica o ouro, e tem a Gold, que são as ações da Barrick Gold, que é uma das maiores mineradoras de ouro do mundo, tá? Tem aqui a Berkshire Hathaway, que é a empresa que o Warren Buffett utiliza para fazer todos os seus investimentos, né, bilionários. Aí é o caixa da Berkshire Hathaway que o Warren Buffett utiliza. Tem as ações da Coca, que também dispensam apresentações. O Banco Mellon de Nova York, que é um dos maiores bancos mais rentáveis também dos Estados Unidos. O McDonald's também, que dispensa apresentações. Ações da PepsiCo, que é a holding que controla a Pepsi e diversas outras empresas. A Johnson & Johnson, que é uma das maiores holdings do mundo, tá? E também a Caterpillar, que é uma das maiores produtoras de maquinário, desde dragas, tratores, guindastes aí do mundo. É, sem dúvida nenhuma, referência mundial nesse setor que paga excelentes dividendos também. É sempre interessante você ter excelentes empresas pagadoras de dividendos, justamente por pagarem esses dividendos em dólar, né? Em relação aos fundos imobiliários, como eu falei para vocês, eu dou prioridade para fundos maiores, com maior solidez e com uma participação dentro do seu setor de mercado muito mais consolidado, tá? Então eu tenho fundos imobiliários aí que provavelmente vocês já ouviram falar, mas que eu não vejo como fundos modinhas, tá? Como muita gente fala. Talvez fundos clichês sejam fundos que são excelentes fundos, por isso que todo mundo fala deles. Sem dúvidas, né, não tem como negar que não são fundos com um crescimento futuro muito claro, mas são fundos que pagam aí muitos bons dividendos e muitos fundos sólidos, né? E é basicamente isso que eu uso como estratégia para os fundos imobiliários hoje, que é dar solidez à minha carteira, justamente por ela estar basicamente que só em renda variável, tá? Então aqui eu tenho o KNRI, o HGLG, que é um dos maiores fundos da bolsa também, o BCRI, que tem um patrimônio líquido um pouquinho maior, mas também é um fundo bilionário, né? O BRCR, que também é um fundo bilionário, o MXRF, que hoje é o fundo mais líquido que a gente tem na bolsa, o XPMOL, que é o maior fundo do setor de shoppings, e o XPPR, que é um fundo menor, que daí eu uso mais como uma aposta de crescimento futuro, tá? Em relação à renda fixa, como eu falei para vocês, essa renda fixa é onde eu deixo investido o meu caixa, tá? Eu deixo aí na conta remunerada do Nubank rendendo 100% do CDI, justamente para já ter uma liquidez imediata, para eu conseguir aproveitar melhores oportunidades. Eu deixo também a minha reserva de emergência lá, tá? E aqui em relação a criptomoedas, eu tenho hoje só praticamente Bitcoin e Ethereum, mas eu já estou me desfazendo dessa minha participação no Ethereum. Eu vou deixar tudo concentrado em Bitcoin, tá? Então também eu tenho hoje 6,88% da minha carteira em Bitcoin, tá acima do que eu quero ter, que é no máximo em 5%. Mas com o rebalanceamento do caixa também, automaticamente essa participação na minha carteira vai diminuir e vai entrar dentro aqui do que eu deixo como previsto, tá? Então eu já venho aí por conseguir aproveitar muitas boas oportunidades, aproveitar nessas quedas. Então, enquanto todo mundo para de falar no Bitcoin, começa a duvidar do Bitcoin, eu faço ao contrário, e eu aproveito cada vez mais para investir no Bitcoin, porque eu confio no potencial do Bitcoin e também confio no potencial do Ethereum, mas hoje por questão de estratégia mesmo, por usar também
tenho o Bitcoin como uma forma de reservar valor ao longo prazo. Eu vou passar a concentrar todo aí o meu patrimônio de criptomoedas em Bitcoin, tá? Então, eu já tô tendo desde o começo do ano uma rentabilidade de 68% do Bitcoin e de mais de 85% no Ethereum, tá? Então, eu vou ter também excelentes lucros aí ao vender essa minha participação em Ethereum. Em relação às provisões, que é a pagamento de dividendos. Então aí, só para mostrar para vocês, desde o começo do ano, esse custo aqui, esse retorno tá defasado, tá? Então não é isso daqui. Mas desde o começo do ano, desses R$ 18.056,63, R$ 1.410 foi só de rentabilidades. Então se fizer as contas aqui, ó, eu investi nessa carteira, realmente do meu bolso, R$ 16.646,63. E R$ 1.410 foram só de rentabilidade, né? Desses R$ 1.410, R$ 318 foram em dividendos, em pagamentos de proventos, tá? E aí o resto foi realmente de crescimento do patrimônio, beleza? Meus amigos, era isso. Agradeço muito aí pela atenção. Não esquece de deixar o like, de se inscrever no canal e ativar o sininho também. A gente se vê aí no próximo vídeo. Valeu!